Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Este universo é conhecido como Nona Arte, Quadrinho Pesado. Will, vamos para mais uma resenha de Monstro do Pântano, parte 2, esta publicação da DC Comics, coleção de graphic novel da editora Eagle Moss. Esta aqui, ela tem, então, a edição da parte, ela vem aqui de 28 a 34 de Monstro do Pântano, e que foi lançado lá em setembro de 84, e tem aqui Monstro do Pântano, novembro de 1972, para você ter um gostinho da mudança de Alan Moore para os anteriores do Monstro do Pântano. Eu já fiz a resenha da parte 1, foi super interessante, deu para perceber por que Alan Moore é considerado aí o pai das mudanças, né, da revolução britânica dentro dos quadrinhos americanos, e contribuiu para a formação do selo Vértigo. Bom, aqui ela começa novamente falando um pouco do contexto, do que é o Monstro do Pântano, para você ter uma ideia do que é. Apresenta o roteirista Alan Moore, o Stefan Bissett, que ele está aqui como desenhistas, né? John Totelben e Sean McManus. Então são os cartunistas e o que fez os desenhos e também as cores, a parte de cor. Aqui no primeiro capítulo, basicamente, é a história do Monstro do Pântano com a Abby, pensando, né, na humanidade que ele tinha. Então aí ele pega, enquanto ele vai trocando informações com a Abby, ela que já parece bem mais bonita, mais em dia, ele começa a conversar com o próprio espírito do Alec Holland, que é o real, o verdadeiro Alec Holland. E ele decide então fazer o sepultamento do Alec Holland e vai até nas origens lá do Alec, o que aconteceu, toda a história dele. Aqui é reprisada, contada novamente, e aparece então aqui o período onde ele imaginava que ele era o Alec Holland, e a figura dele depois que ele considerou que ele é, na verdade, um elemental, é uma planta que pensa que é um humano e não um humano que foi constituído de planta. E aqui então acontece essa desprendimento dessa fase anterior do Monstro do Pântano. Muito legal, muito bem feita, muito bem desenhado, super interessante. E aqui então a despedida do espírito do Alec Holland, libertando ele. Nessa outra parte aqui já é mais relacionado a Abby, a Abigail, que nos episódios anteriores, né, no quadrinho até anterior dessa obra aqui, o esposo dela, aconteceu um acidente e parece que ele fez um tratado com uma entidade. E essa entidade vem aqui procurar a Abby e acaba levando a alma da Abby para uns lugares muito longínquos. Começa então toda uma história, começa todo um caminho do Monstro do Pântano, que conta toda essa história de como o esposo dela, possuído por essa entidade, levou o espírito da Abigail e matou ela propriamente. Então começa toda uma saga aqui do Monstro do Pântano lutando com essa entidade toda, e ele decide ir lá buscar o espírito da Abigail. Ele não vai deixar, porque ele é um elemental, ele não vai deixar ela desse jeito.
e ele vai em todos os lugares que ele sabe para procurar e achar Abigail. Ele vence aqui a entidade e vai atrás então da Abigail no longínquo até o fundo do precipício mesmo. E o que acontece? Aqui é muito, muito, muito bacana. Ó. Aqui, ó, olha só a arte, que bonito, ele se despedindo dela e tudo mais e tal. Ele vai lá para a parte dos mortos e quem está lá? O Desafiador, que já apareceu na Liga Sombria, junto com Constantine, e algumas questões do Constantine também aparece lá, muito do bacana, fala aqui de Poltergeist e tudo mais, fantasma. Depois aparece uma outra aqui, o Vingador Fantasma, muito legal, Vingador Fantasma. E logo na sequência, à medida que ele vai entrando para esses mundos aqui dos entre espíritos, ele conversa aqui com quem? Com o grandioso Espectro, que inclusive o John Constantine também já enfrentou também. Então, isso que é o interessante, né? Esse universo Vértigo se convergindo e todos os personagens se conversando. Então, quem não sabe, o Espectro é um aspecto de Deus, vamos dizer assim, dos deuses e tudo mais. E aí o que acontece? Até que eles chegam num lugar lá e está lá Etrigan. Ertrigan já apareceu no Monstro do Pântano, até naquela obra anterior, e ele está lá, e por conta que o Monstro do Pântano ajudou ele numa situação lá, o Ertrigan, ele então decide ajudar Ertrigan, né? Ajudar o Monstro do Pântano a chegar até na sua amada. Muito interessante, muito legal. Depois tem uma outra historinha aqui bem inusitada de uns alienígenas aqui que falam tudo errado e tudo mais e tal. Eu sinceramente não gostei muito da história, uma história básica, sem muito sentido e tal, mas assim, a arte é bem desenhada, bem feita a arte e tudo mais, né? Bem desenhada, mas eu sinceramente eu não gostei muito dessa historinha, não. Aqui tem umas ações, aqui uma parte de ação e tudo mais, mas é só para complementar. E aqui tem novamente mais um crossover aqui de personagens, onde aparece o Caim e o Abel, o mesmo que aparecem lá em Sandman. Aparece aqui também com a Abigail, ela está sonhando, e aqui é contado exatamente a história do Secret, do House Secret, em Casa dos Segredos, né? Casa dos Segredos, tem a Mansão dos Mistérios e as Casas do Segredo, que é desses dois ali, e eles resgatam exatamente a mesma história. Muito bacana, muito legal. Ó, inclusive está retratado exatamente como tem lá no Sandman, que apareceu na Netflix. Muito legal. Olha como ela está muito mais bonita aqui, a Abigail, né? Está muito mais bonita. E aqui começa então uma das histórias mais clássicas do Monstro do Pântano, Rito de Primavera, e muito interessante como conseguiu aqui Alan Moore descrever bem a relação, né, entre o casal e tal. Muito legal, faz umas alegorias em relação aos insetos, às plantas, todas as coisas que acontecem. Muito bacana, uma das histórias mais bem escritas aí por Alan Moore. Bom, ficando por aqui, depois ainda para completar tudo, tem essa história aqui, que então é antes de Alan Moore, apresentando o Monstro do Pântano como era, né, e tal, aquela casa que aparece lá e tal, como um resgate bem interessante. Basicamente é a mesma história do que aconteceu com Alan, aquela que apareceu lá. É interessante saber como aconteceu lá com Alan Holland, e aí depois então a despedida do Monstro do Pântano. Bem interessante mesmo. Olha, se você conseguir, eu aconselho, é um bom exemplar, é um preço
bom para se ter. É claro que quem puder ter aqueles exemplares de super luxo que foram lançados recentemente pela Panini, ótimo, mas esse aqui cumpre bem o papel de ter aí na Vertigoteca. Enquanto você na próxima história, valeu!